Bom dia, hoje é dia 16 de maio de 2020, vamos iniciar os estudos do Grupo Sermão do Monte, sediado na Arcas. Hoje vamos falar um pouquinho de poder e soberba. Vamos iniciar com a oração. Oração da humildade. Deus da misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedam afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho, dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induz-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E quando mais possa conhecer, em minha desvalia, os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construíste no universo, concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água. Se sente tranquila e feliz porque se vê capaz de refletir-te à luz do brilho eterno da criação. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos para a leitura inicial. Começando hoje com o Fonte Viva, item 128. Não rejeites a confiança. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Quem nos diz isso é Paulo, em Hebreus 10:35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Todavia, se aceitarmos Jesus por nosso Mestre Divino, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio. Outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política. Outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso em que se sobressaem na casa fria da morte. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela terra te imponha a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina esperança e herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo e aguarda, confiante, o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Muito bonito e muito objetivo. Então, todas as vezes em que nós nos pegamos pensando, como pode estar acontecendo isso ou aquilo na minha vida,
ou na política, ou em outro país, ou numa comunidade. O que de fato eu preciso fazer é me concentrar em mim, no sentido de ser uma pessoa de serviço, pronto a ajudar, uma pessoa útil, uma pessoa que se transforma para o bem. De verdade, onde quer que nós estejamos colocados pelo Senhor, que nós possamos fazer o nosso melhor. E aqueles que de fato, tendo o poder, tendo a oportunidade, deturpam, transformam, escravizam, dificultam para o próximo, eles terão somente, como eles dizem, um sepulcro muito grande, muito bonito, homenagens, mas tudo isso, após a morte, é falso, é frio. A nós importa sermos o que somos de uma maneira tranquila, para que mesmo após a morte nós possamos olhar para nós com tranquilidade, sabendo que fizemos o nosso melhor. Hoje nós temos aqui trechos de alguns livros para dividir com vocês, vamos ver se dá tempo, que eu não gosto que se estenda muito. Um deles, que eu vou ler para vocês agora, é do livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, na segunda parte, onde existem os exemplos, tá, de expiações terrestres. Então vamos lembrar, continuamos no mundo de provas e expiações. Provas quando eu peço para vir encarnado na Terra e eu concordo com algumas das provas que eu vou passar. Expiações é quando de verdade, compulsoriamente, Deus me concede uma oportunidade de redimir-me, porém de uma maneira expiativa. Veja bem, eu não escolhi os detalhes disso. Então aqui serão alguns exemplos. O título desse texto é Max, o Mendigo. Acho que pode até baixar um pouquinho. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida, sem outro recurso além da mendicidade, que ele dissimulava, procurando vender pelas herdades e castelos, almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, e as crianças o chamavam somente pelo título, circunstância esta que o fazia rir sem agastamento. Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito o sancionara. Talvez estivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos, das roupas. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho à filha do proprietário de um castelo, em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. E nessa aparição, disse ele: agradeço o terdes lembrado do pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa, que vos interessastes pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Há cerca de século e meio, era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque os julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos, para proverem às minhas dissipações. Surdo aos seus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-me os caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos, e os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez a Deus de coração.
enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. Ah, e como é terrível a maldição dos que prejudicamos. Presta atenção aqui, hein? Pois essa maldição não deixou de ressoar meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Isso ele já desencarnado. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro, ameaçador ou sarcástico, que se erguia diante de mim, a perseguir-me sem tréguas. Cada um que desencarnava ia lá persegui-lo, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas, não conseguia se esconder deles, nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Oh, então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouvistes, minha filha? Ele está contando isso para quem orou por ele. Cansado por fim, opresso, qual viajor que não obriga o termo da jornada, que não chega a termo na jornada, exclamei, depois de muito sofrer, ele se lembrou de Deus: meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará essa situação horrível? Então uma voz, primeira que ouviu depois de haver deixado a terra, disse: quando quiseres. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Dizei-o que a tudo me sujeitarei. E ele responde: é preciso arrependimento, é preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes, pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Vejam bem, ele tinha que pedir desculpas a todos, ele tinha que ir ali para cada espírito que estava pedindo ajuda dele e pedindo a eles que o perdoasse. E cada um deles que o perdoasse seria agradável a Deus. E eu me humilhei e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim e cujos semblantes, pouco a pouco, mais benévolos, acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero dava lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças da minha alma. Imagina que bênção você se sentir em paz, aliviado, porque não tem mais ninguém ali refletindo, pensando negativamente para você. A voz acrescentou: príncipe? Ao que eu respondi: não. Não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. E se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador do campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus, acreditava em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos por essas mesmas terras de que fora o absoluto Senhor. Nas herdades ou propriedades que me haviam pertencido, recebia uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me davam o teto de uma estrebaria. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios, e quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. E no rodapé ele diz,
Por este fato pedimos a atenção de todos, quantos pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Um castigo como este do Pai Max será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim, nas quais hoje ninguém acredita? Então, quando eu leio uma lição como essa, vem à minha mente que muitos de nós hoje ficam se perguntando: quem socorrerá aqueles que estão nas ruas? Como será, meu Deus? Ninguém se importa com eles. Tudo da boca para fora, né? São duas coisas importantes. Cada um de nós pode ajudar, de uma maneira ou outra, né? Seja de novo através do dinheiro, seja no trabalho voluntário, indo lá socorrer, ouvindo os irmãos. Mas nunca se esqueçam, né, de que o Pai, Ele coloca para nós, sob a lei de Deus, aquilo que nós precisamos passar. Então ninguém passa por um sofrimento nas ruas por acaso. Esse espírito está ali, está aprendendo. Eu vou ler aqui para vocês uma outra lenda que vai reforçar o que nós estamos falando. Quer completar? Eu só coloco para todos o que já veio no livro Fonte Viva e veio nesse exemplo. Somos espíritos imortais. Então aquilo que nós fazemos nesta vida terá sim reflexo em todas as outras a que nós viveremos ainda. Então nós temos sim que ser agentes do bem, agentes da mudança e acreditar que nenhum mal nos cobrirá quando a gente faz realmente com boa intenção. É isso. Do livro O Estante da Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, eu vou ler o item 9, A Lenda do Poder. Por quê? Eu queria trazer esse texto e tudo isso que nós estamos lendo, porque quando nós olhamos os nossos governantes, não só do Brasil como dos outros países, e temos visto já há longos anos esse desespero pelo poder, esse descontrole por tudo aquilo que eles querem colocar nas próprias mãos, em todas as instâncias, a gente se pergunta o que está acontecendo, né? E cada um está em aprendizado. Nós também, que fazemos parte do povo que está sob qualquer governante em qualquer país, né? Eles refletem as nossas escolhas, pensamentos e ordens mentais. A lenda do poder vai trazer um pouquinho daquilo que Deus de verdade espera de cada um de nós. A Assembleia Familiar comentava a difícil situação dos espíritos revoltados que se habituam ao azedume crônico por vasta fieira de encarnações sucessivas, quando João de Cotiana, experimentado instrutor de cristãos desencarnados nas regiões da Bulgária, contou-nos entre sensato e otimista. Então veja bem, logo no início coloca: vários de nós, por várias encarnações, repetimos os nossos próprios erros. Nós colocamos a nossa sombra na frente, somos testados e caímos de novo em tentação. E vamos lá. Temos nós antiga lenda que adaptarei ao nosso assunto para a devida meditação. Dizem que Deus, quando começou a repartir os dons da vida entre os primeiros homens, dos primeiros grandes agrupamentos humanos constituídos na Terra, decretou: fosse concedido aos bons o poder soberano. Aos bons. Informados de que o Supremo Senhor estava fazendo concessões, os corajosos acudiram apressados à divina presença, solicitando o quinhão que lhes seria adjudicado. Que desejais, filhos meus? Indagou o Pai Eterno. Senhor, queremos o poder supremo. E ele responde: essa atribuição já concedi aos bons. Eles unicamente conseguirão governar o reino dos corações, o território vivo do espírito, onde se exerce o poder verdadeiro. Então, depois eu vou pedir que vocês leiam em casa novamente, está em PDF, disponível, gratuito esse texto, do livro Estante da Vida. Pensem bem nisso, os bons conseguirão governar o reino dos corações, onde se exerce o poder verdadeiro.
Aí eles respondem: ah, Senhor, e nós? Que será de nós, os corajosos, os que dispomos de suficiente ousadia para comandar os distritos da existência e transformá-los? Não posso revogar uma ordem que expedi, observou o Onipotente. Entretanto, se não vos posso confiar o poder soberano, concedo-vos um encargo dos mais importantes: a autoridade. Ide em paz. Então, os corajosos herdaram a autoridade. Espalhou-se a notícia e vieram os intelectuais ao trono excelso. O Todo-Poderoso inquiriu quanto ao propósito dos visitantes e a resposta não se fez esperar. Senhor, aspiramos à posse do poder soberano. Impossível. Essa prerrogativa foi concedida aos bons. Só eles lograrão renovar as outras criaturas em meu nome. Então, os bons têm por obrigação renovar aqueles que estão ao seu redor no nome de Deus. Em nome de Deus. E porque os intelectuais perguntassem respeitosamente com que recurso lhes seria lícito operar, Deus entregou-lhes o domínio da ciência. Então, os intelectuais herdaram a ciência. Veio então a vez dos habilidosos. Com vasta representação, surgiram diante do Pai e, como fossem questionados quanto ao que pretendiam, responderam veementemente: Senhor, suplicamos para nós o poder soberano. Todos nós, de uma forma ou de outra, queremos o poder. O Todo-Bondoso relacionou a impossibilidade de atender, mas deu-lhes o engenho, o trabalho. Habilidosos herdaram o trabalho. Depois acorreram os imaginosos ao sagrado recinto e esclareceram que contavam para eles com a mesma cobiçada atribuição. Também queriam o poder soberano. O Todo-Poderoso, amoroso, respondeu pela negativa afetuosa. No entanto, brindou-os com a luz da arte. Então os imaginosos ganharam a arte. Logo após, os devotados chegaram ao augusto cenáculo e rogaram igualmente se lhes conferisse a faculdade do mando, e recolheram a mesma recusa em termos de extremado carinho. Contudo, o Todo Misericordioso outorgou-lhes o talento bendito do trabalho. Então era o engenho, na verdade, antes era mais a criação dos instrumentos para o trabalho. E os devotados iam trabalhar. Em seguida, os revoltados, que não procuravam senão defeitos e problemas transitórios na obra da vida, os problemas e defeitos que Deus sanaria com o apoio do tempo, de modo a não ferir os interesses dos filhos mais ignorantes e mais fracos, compareceram perante o Supremo Doador de todas as bênçãos e, em vista de se mostrarem com agressiva atitude, a voz do Pai se fez mais doce ao perguntar-lhes: que desejais, meus filhos? Os revoltados retrucaram duramente: Senhor, exigimos para nós o poder soberano. Exigimos. E ele responde: isso pertence aos bons, disse o todo sábio, pois somente aqueles que dispõem de suficiente abnegação para esquecer os agravos que se lhes façam, prosseguindo infatigáveis no culto do bem aos semelhantes, guardarão consigo o poder de governar os corações. No entanto, meus filhos, tenho outros dons para conceder-vos. Antes, porém, que o Supremo Senhor terminasse, os ouvintes gritaram intempestivamente, os revoltados: não aceitamos outra coisa que não seja o poder soberano. Queremos dominar. Fora do poder, o resto é miséria. O Onipotente fitou cada um dos circunstantes, tomado de compaixão, e declarou sem alterar-se: então, meus filhos, em todo o tempo que estiverdes na condição de revoltados, tereis convosco a miséria. E desde essa ocasião, rematou Kotiana, todo espírito enquanto rebelado não tem para si mesmo senão o azedume da queixa e a penúria do coração. E a nota de rodapé, né? Ouvi a lenda, retiro
ouve a lenda. Retiro o ensinamento que me toca e ofereço a peça aos companheiros reencarnados na terra, que porventura sejam ainda inutilmente revoltados quanto tenho sido e já não quero mais ser. Eu vou deixar os outros textos para a próxima semana, porque vai se estender muito esse estudo. Mas vejam bem, guardem bem isso, para que nós possamos meditar. O poder supremo só cabe aos bons, que podem dar exemplos bons em nome de Deus, que perdoam aqueles que não concordam com eles, que os ofendem, e que continuam seguindo no trabalho, independente daquilo que ocorra com eles, mesmo não sendo uma coisa boa. Esses são os bons e que têm o poder soberano. Aos demais, eles são apenas parte da peça da criação. E aqueles que sofrem miséria de toda e qualquer situação são aqueles que por dentro, de verdade, são ainda muito, muito, muito revoltados. Às vezes são espíritos que já reencarnam revoltados e por isso passam por tantas situações. Nós lemos aqui a história de Max, o mendigo, que na verdade é uma ilustração disso tudo que nós lemos agora. E a miséria a qual se refere esse texto é importante não limitá-la somente à parte financeira. Lembre-se, existe miséria de sentimento, existe miséria de amizade, existe vários tipos de miséria. Então, pergunte-se como você está hoje, reflita e veja se você não tem realmente muito mais do que você necessita e que você não está nessa situação de miséria, e sim de uma pessoa abençoada. E use esse talento ou esses talentos que você recebeu ou que você desenvolveu para poder trabalhar em prol do seu próximo. E para encerrar, nós recomendamos então que hoje vocês interiorizem o seu pensamento e reflitam se estão com raiva de alguém, se estão revoltados com alguém, com alguma situação ou coisa, e orem por essa pessoa, entidade, seja quem for, né? Pode ser alguém que você conheça ou não, porque todo e qualquer pensamento ruim, negativo que você envia para alguém, você está prejudicando ao ser objeto da sua ira e reverbera em você. Então, vamos orar por esses que nos incomodam, vamos perdoar e vamos pedir a Deus que nos ajude a superar todas as dificuldades. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana. Graças a Deus.